E aí, juventude, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este nosso estudo visual de hoje. É muito bom estarmos juntos para mergulhar de cabeça num texto bíblico que é literalmente um divisor de águas para a vida em comunidade. O que a gente vai fazer aqui é pegar toda aquela poesia profunda do Salmo 133 e transformar num bate-papo super claro e dinâmico sobre a nossa caminhada cristã juntos. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver a jornada do peregrino. Depois, o valor da unidade. Em terceiro lugar, refletindo o caráter divino. No ponto 4, vamos desvendar o óleo e o orvalho. E para fechar com chave de ouro, fortalecendo nossos laços. Então, vamos direto para a parte 1, a jornada do peregrino. O subtítulo já dá um spoiler do que vem por aí, né? A dura estrada para Jerusalém. Gente, prestem atenção nesse número, 175 quilômetros. O Salmo 133 é o que a gente chama de cântico de peregrinação. Ele não era cantado no conforto de um sofá. Ele era entoado pela galera enquanto viajavam fisicamente uma vez por ano até Jerusalém para adorar a Deus. E não era uma viagem de férias. Imagina só caminhar até 175 quilômetros a pé, ou no máximo no lombo de um burrinho, carregando sua própria comida debaixo de um sol de rachar, tudo isso só para se reunir com a igreja. E o nosso material mostra um contraste absurdo aqui. Pensa no deserto. De um lado, a estrada era brutal. Tinha perigo real, risco de ataque de ladrões, ameaça de morte e uma exaustão que, sinceramente, a gente não consegue nem dimensionar. Mas do outro lado, tinha o destino final. A beleza de chegar, o alívio, a segurança e aquela alegria de finalmente abraçar os irmãos de fé. É esse prêmio maravilhoso que fazia todo aquele sofrimento da estrada valer a pena, com certeza. O que já nos leva direto para a parte 2. O valor da unidade, a bênção da comunhão. Por que o salmista achava que se juntar com a galera compensava todo aquele cansaço físico? O salmo começa dizendo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas olha que incrível quando a gente vai para o hebraico original. Bom não é só legal, é algo intensamente agradável, amável. E suave é muito mais do que macio, quer dizer algo gracioso, doce, favorável. Ele está literalmente dizendo que o encontro com os amigos preenchia a alma com uma doçura inexplicável. E o nosso estudo base resume o motivo dessa comunhão ser tão boa em 3 grandes pilares. Número 1. A união reflete a própria natureza de Deus. Número 2, ela promove o nosso crescimento espiritual. E número 3, fortalece a nossa fé mútua em Cristo. Não tem jeito, pessoal. Amizade e comunhão na igreja não são opcionais. Elas são absolutamente vitais para a gente se manter de pé. Avançando para a parte 3, refletindo o caráter divino, tornando o amor de Deus visível. Pensa comigo, Deus é invisível, certo? Mas olha só que coisa mais linda o apóstolo João diz em 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Olha a responsabilidade. É o nosso amor em ação, a nossa amizade verdadeira dentro do grupo de jovens que funciona como um mecanismo que liga Deus aos olhos das pessoas. Quando a gente vive unido, quem está lá fora consegue literalmente enxergar a presença de Deus na gente. É mole ou quer mais? E como é que a gente bota isso para rodar na vida real? Filipenses 2 dá o caminho das pedras. Para refletir esse caráter, a gente precisa de muita humildade. Sabe o que é isso? É considerar os outros superiores a nós mesmos. É parar de olhar só para o próprio umbigo e começar a investir de forma intencional na vida dos nossos amigos da igreja, se importando de verdade com eles. Isso é comunhão viva. E chegamos na parte 4, o óleo e o orvalho. Antigas metáforas de refrigério. Para tentar explicar o valor incalculável dessa unidade, o salmista usa 2 ilustrações poéticas lá do mundo antigo. Podem parecer um pouco esquisitas para a gente hoje, mas tinham um significado gigantesco na época. A primeira é o óleo precioso. Lá no Oriente Antigo, quando um anfitrião gente boa recebia alguém em casa, o costume era ungir a testa do convidado com um óleo perfumado maravilhoso. Isso deixava o rosto da pessoa brilhando e, de quebra, perfumava a casa inteira. O texto narra uma cena super visual. Primeiro, imagina a alegria de ser bem recebido. Depois, esse óleo finíssimo sendo derramado com fartura sobre a cabeça, especificamente de Arão, o sacerdote. É tanto óleo que a coisa transborda, escorrendo pela barba e descendo até a ponta da roupa. Qual é o recado aqui? A comunhão verdadeira é igualzinha. Ela não dá para ser contida. Ela escorre e espalha um aroma doce e acolhedor na vida de todo mundo que está por perto. A segunda metáfora é o orvalho de Hermon. O Monte Hermon era simplesmente a montanha mais alta do país, lá no norte de Israel.
E por causa da altura absurda dele, rolava uma neblina, um orvalho tão forte que regava a terra toda ao redor. Era um símbolo gigantesco de frescor, exuberância e vida brotando. Para entender o peso disso, lembra que Israel era, num geral, uma região super desértica, e os peregrinos viajavam castigados pelo sol. Então, quando eles pensavam no orvalho do Hermon caindo na terra seca, eles lembravam daquele alívio geladinho na alma. Quando a nossa caminhada cristã tá difícil e a gente tá exausto, encontrar os irmãos na fé funciona exatamente como esse orvalho. Ele revigora as nossas forças e refresca o nosso espírito para seguir em frente. Partindo agora para nossa reta final, parte 5, fortalecendo nossos laços, caminhando juntos hoje. Tá bom, mas como a gente aplica essas metáforas antigas do óleo e do orvalho agora no nosso grupo de jovens? Colossenses 3 lança esse desafio super prático para nós. A Bíblia diz que a palavra de Cristo precisa morar à vontade entre a gente, ensinando e até dando aqueles puxões de orelha cheios de graça e sabedoria uns nos outros. Caminhar junto hoje é mergulhar juntos na Bíblia e fazer tudo, absolutamente tudo, em nome de Jesus. O material também puxa o gancho de Hebreus 10, para mostrar como a gente fortalece os nossos laços na prática. O recado lá é simples e direto: não abandone as reuniões. Sabe aquele dia que bate a preguiça de ir para o culto ou para a reunião de jovens? Pois é, vence isso. Estar fisicamente presente em comunidade é essencial para um incentivar o outro ao amor e não deixar ninguém desistir da caminhada. A gente conclui essa reflexão do Salmo 133 olhando para o finzinho do texto. O salmista diz que é ali, em Sião, no lugar onde o povo se reúne, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha a força disso. A maior lição de hoje é que Deus aponta a bênção dele sob medida para o exato lugar onde a gente decide, apesar da correria e do cansaço, se juntar em união e amizade. Para fechar esse nosso estudo visual, quero deixar uma pergunta que deve ficar martelando na nossa cabeça. Sabendo de tudo que os antigos peregrinos enfrentavam e do valor que eles davam para a união, pensem no nosso dia a dia hoje. Como as nossas atitudes estão refrescando a jornada dos nossos amigos de fé? Será que a gente tem sido esse óleo perfumado e esse orvalho que dá um gás novo para os irmãos aguentarem a caminhada? Fica aí essa provocação super importante para todo mundo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima jornada.